As senhoras casadas eram bonitas. A mesma solteira não devia ter sido feia aos 25 anos, mas Sofia primava entre todas elas. Não seria tudo o que o nosso amigo sentia, mas era muito. Era daquela casta de mulheres que o tempo, como um escultor vagaroso, não acaba logo e vai polindo ao passar dos longos dias. Essas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava os 28 anos. Estava mais bela que aos 27. Era de supor que só aos 30 desse o escultor os últimos retoques, se não quisesse prolongar ainda o trabalho por 2 ou 3 anos. Os olhos, por exemplo, não são os mesmos da estrada de ferro quando o nosso Rubião falava com o Palha e eles iam sublinhando a conversação. Agora parecem mais negros e já não sublinham nada, compõem logo as coisas por si mesmos em letra vistosa e gorda, e não é uma linha nem duas, são capítulos inteiros. A boca parece mais fresca. Ombros, mãos, braços são melhores, e ela ainda os faz ótimos por meio de atitudes e gestos escolhidos. Uma feição que a dona nunca pôde supor, coisa que o próprio Rubião achou a princípio que destoava do resto da cara, o excesso de sobrancelhas. Isso mesmo, sem ter diminuído, como que lhe dá ao todo um aspecto muito particular. Traja bem, comprime a cintura e o tronco no corpinho de lã fina, cor de castanha, obra simples, e traz nas orelhas 2 pérolas verdadeiras, mimo que o nosso Rubião lhe deu pela Páscoa. A bela dama é filha de um velho funcionário público. Casou aos 20 anos com este Cristiano de Almeida e Palha, zangão de praça, que então contava 25. O marido ganhava dinheiro, era gestoso, ativo e tinha o faro dos negócios e das situações. Em 1864, apesar de recente no ofício, adivinhou. Não se pode empregar outro termo, adivinhou as falências bancárias. Nós temos coisa, mais dia, menos dia, isto anda por arames. O menor brado de arame leva tudo. O pior é que ele dependia todo o ganho e mais. Era dado a boa chira, reuniões frequentes, vestidos caros e joias, adornos de casa, mormente se eram de invenção ou adoção recente. Levavam-lhe os lucros presentes e futuros. Salvo em comidas, era escasso consigo mesmo. Ia muita vez ao teatro sem gostar dele e a bailes, em que se divertia um pouco, mas ia menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular. Decotava a mulher sempre que podia, e até onde não podia, para mostrar aos outros as suas venturas particulares. Era um rei Candaulos, mais restrito por um lado e por outro, mais público. E aqui façamos justiça à nossa dama. A princípio cedeu sem vontade aos desejos do marido, mas tais foram as admirações colhidas e a tal ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias que ela acabou gostando de ser vista, muito vista, para recreio e estímulo dos outros. Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos e só convidativos. Podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda a gente, tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas. Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as, finalmente, mas a porta, sem assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e retrancada. Meu Deus, como é bonita!
Sinto-me capaz de fazer um escândalo. Pensava Rubião à noite, ao canto de uma janela, de costas para fora, olhando para Sofia, que olhava para ele. Cantava uma senhora. Os 3 maridos de fora, que ali estavam de visita, interromperam o voltarete em atenção à cantora e vieram à sala por alguns instantes. A cantora era mulher de um deles. Palha, que a acompanhava ao piano, não via a contemplação mútua da esposa e do capitalista. Não sei se todas as outras pessoas estavam no mesmo caso. Uma delas sim, essa sei que os via, Dona Tunica, a filha do major. Meu Deus, como é bonita. Sinto-me capaz de fazer um escândalo. Continuava a pensar Rubião, encostado à janela, de costas para fora, com os olhos esquecidos na bela dama, que olhava para ele. Entende-se bem que Dona Tunica observasse a contemplação dos dois. Desde que Rubião ali chegou, não cuidou ela mais de que atraí-lo. Os seus pobres olhos de 39 anos, olhos sem parceiros na terra, indo já a resvalar do cansaço na desesperança, acharam em si algumas fagulhas. Volvê-los uma e muitas vezes, requebrando-os, era o longo ofício dela. Não lhe custou nada armá-los contra o capitalista. O coração meio desenganado agitou-se outra vez. Alguma coisa lhe dizia que esse mineiro rico era destinado pelo céu a resolver o problema do matrimônio. Rico era ainda mais do que ela pedia. Não pedia riquezas, pedia um esposo. Todas as suas campanhas fizeram-se sem a consideração pecuniária. Nos últimos tempos ia baixando. A última foi contra um estudantinho pobre. Mas, quem sabe se o céu não lhe destinava justamente um homem rico? Dona Tunica tinha fé em sua madrinha, Nossa Senhora da Conceição, e investiu a fortaleza com muita arte e valor. Todas as outras são casadas, pensou ela. Não tardou em perceber que os olhos de Rubião e os de Sofia caminhavam uns para os outros. Notou, porém, que os de Sofia eram menos frequentes e menos demorados, fenômeno que lhe pareceu explicável pelas cautelas naturais da situação. Podia ser que se amassem. Essa suspeita afligiu-a, mas o desejo e a esperança mostraram-lhe que um homem, depois de um ou mais amores, podia muito bem vir a casar. A questão era captá-lo. A perspectiva de casar e ter família podia ser que acabasse de matar qualquer outra inclinação da parte dele, se alguma houvesse. Ei-la que redobra esforços. Todas as suas graças foram chamadas a postos e obedeceram ainda que murchas. Gestos de ventarola, apertos de lábios, olhos oblíquos, marchas contra marchas para mostrar bem a elegância do corpo e a cintura fina que tinha. Tudo foi empregado. Era o velho formulário em ação. Nada lhe rendera até ali, mas a loteria é assim mesmo. Lá vem o bilhete que resgata os perdidos. Agora, porém, à noite, por ocasião do canto ao piano, é que Dona Tunica deu com eles embebidos um no outro. Não teve mais dúvida. Não eram olhares aparentemente fortuitos, breves como até ali. Era uma contemplação que eliminava o resto da sala. Dona Tunica sentiu o grasnar do velho corvo da desesperança. Quoth the heaven, nevermore. Ainda assim continuou a luta. Chegou a conseguir que Rubião viesse sentar-se ao pé dela por alguns minutos e tratou de dizer coisas bonitas, frases que lhe ficaram de romances, outras que a própria melancolia da situação lhe ia inspirando. Rubião ouvia e respondia, mas inquieto, quando Sofia deixava a sala e não menos quando tornava a ela. Uma das vezes a distração foi excessiva. Dona Tunica confessava-lhe que tinha muita vontade de ver Minas, principalmente Barbacena.
Que tais eram os ares? Os ares, repetiu maquinalmente o outro. Olhava para Sofia, que estava então em pé, de costas para ele, falando a duas senhoras sentadas. Rubião admirou-lhe ainda uma vez a figura, o busto, bem talhado, estreito embaixo, largo em cima, emergindo das cadeiras amplas, como uma grande braçada de folhas sai de dentro de um vaso. A cabeça podia então dizer-se que era como uma magnólia única, direita, espetada no centro do ramo. Era isso que Rubião mirava quando Dona Tunica lhe perguntou pelos ares de Barbacena e ele repetiu a palavra dela, sem lhe dar sequer a mesma forma interrogativa. Rubião estava resoluto. Nunca a alma de Sofia pareceu convidar a dele com tamanha instância a voarem juntas até as terras clandestinas, donde elas tornam, em geral, velhas e cansadas. Algumas não tornam, outras param a meio caminho. Grande número não passa da beira dos telhados. A lua era magnífica. No morro, entre o céu e a planície, a alma menos audaciosa era capaz de ir contra um exército inimigo e destroçá-lo. Vede o que não seria com este exército amigo. Estavam no jardim. Sofia enfiara o braço no dele para irem ver a lua. Convidara a Dona Tunica, mas a pobre dama respondeu que tinha um pé dormente, que já ia e não foi. Os dois ficaram calados algum tempo. Pelas janelas abertas viam-se as outras pessoas conversando e até os homens que tinham acabado o voltarete. O jardim era pequeno, mas a voz humana tem todas as notas e os dois podiam dizer poemas sem ser ouvidos. Rubião lembrou-se de uma comparação velha, muito velha, apanhada em não sei que décima de 1850 ou de qualquer outra página em prosa de todos os tempos. Chamou aos olhos de Sofia as estrelas da terra e as estrelas os olhos do céu. Tudo isso baixinho e tremo. Sofia ficou pasmada. De súbito endireitou o corpo que até ali viera pesando no braço de Rubião. Estava tão acostumada à timidez do homem. Estrelas? Olhos? Quis dizer que não caçoasse com ela, mas não achou como dar forma à resposta, sem rejeitar uma convicção que também era sua, ou então sem animá-lo a ir adiante. Daí um longo silêncio. Com uma diferença, continuou Rubião. As estrelas são ainda menos lindas que os seus olhos, e afinal nem sei mesmo o que elas sejam. Deus, que as pôs tão alto, é porque não poderão ser vistas de perto, sem perder muito da formosura. Mas os seus olhos não, estão aqui, ao pé de mim, grandes, luminosos, mais luminosos que o céu. Loquaz, destemido, Rubião parecia totalmente outro. Não parou ali. Falou ainda muito, mas não deixou o mesmo círculo de ideias. Tinha poucas, e a situação, apesar da repentina mudança do homem, tendia antes a cerceá-las que a inspirar-lhe novas. Sofia é que não sabia que fizesse. Trouxera ao colo um pombinho, manso e quieto, e sai-lhe um gavião adunco e faminto. Era preciso responder, fazê-lo parar, dizer que ia por onde ela não queria ir, e tudo isso sem que ele se zangasse, sem que se fosse embora. Sofia procurava alguma coisa, não achava, porque esbarrava na questão para ela insolúvel. Se era melhor mostrar que entendia ou que não entendia. Aqui lembraram-lhe os próprios gestos dela, as palavrinhas doces, as atenções particulares. Concluía que, em tal situação, não podia ignorar o sentido das finezas do homem.
Mas confessar que entendia e não despedi-lo de casa, eis aí o ponto melindroso.